Olá, eu sou Alexandra Makovski e começa agora o Direto ao Ponto. Hoje eu vou apresentar para vocês uma entrevista que fiz com o jornalista Rui Castro. Famoso por ter escrito a biografia de Garrincha, de Nelson Rodrigues e de Carmen Miranda, ele lançou recentemente um livro que conta a história do samba-canção, gênero musical que dominou o Brasil entre as décadas de 40 e 60. O livro se chama A Noite de Meu Bem. E na série especial Alexandra pelo Mundo, eu mostro Budapeste, a capital da Hungria. Vamos começar falando sobre música. Eu converso agora com o jornalista Rui Castro, que acaba de lançar o seu novo livro, A Noite do Meu Bem. Tudo bem, Rui? Tudo bem, querida. Tudo jóia. Bem, você já é notável como um jornalista que lança livros deliciosos sobre a música brasileira. Você tem o Chega de Saudade, que fala da Bossa Nova, tem a Carmen, que é a biografia da Carmen Miranda, tem a biografia do Garrincha, a biografia do Nelson Rodrigues, e dessa vez você escolheu o samba-canção para te inspirar a fazer uma nova obra. Eu queria saber o porquê dessa escolha. Porque eu me dei conta de que é um monumento da música brasileira, é um tesouro, é um patrimônio da música brasileira que estava injustamente abandonado, esquecido, né? E muitas vezes reduzido a, por exemplo, assim, a comparações com o samba-canção é o bolero brasileiro, né? Como se isso fosse uma coisa depreciativa, né? Como se o bolero em si já não fosse uma coisa importante, mas o samba-canção é uma cópia do bolero. Então, quer dizer, como eu nunca acreditei nisso, eu saí em campo para tentar descobrir e conversei com dezenas de pessoas, né, mais de 100 pessoas, na verdade, né, que viveram aquela época, que fizeram o samba-canção, cantaram, né, se apresentaram nas boates e tudo. E cheguei à conclusão que o samba-canção é uma forma de música romântica brasileira absolutamente válida, autônoma, independente, sabe? Não sei se é comparada com nenhuma outra. Foi uma coisa de uma grande qualidade que se estendeu durante 30, 40 anos, talvez até mais, né? Criou uma quantidade enorme de grandes músicas brasileiras, revelou muitos cantores importantes, compositores, e esse material está todo abandonado, esquecido, e precisava voltar. Que a coisa é a seguinte, todos os povos do mundo produzem canções. O que é uma canção? A canção é uma música romântica, né, com uma linha melódica mais longa, não é sincopada, é para ser dançada de maneira suave, geralmente de rosto colado e outras coisas, corpo colado. Ela amacia canções, gêneros existentes já, né? Exatamente. A canção é um gênero em si, que se deixa levar por ritmos já existentes de maneira suavizada, né? Então, por exemplo, hoje eu estava vindo por acaso numa loja de discos, alguém estava tocando o disco novo do Rod Stewart, cantando música romântica americana. Aquilo é exatamente o equivalente do samba-canção. São canções com o ritmo deles, que é o ritmo do Fox, né, como se diz nos Estados Unidos. Aí vira o Fox canção, como pode ter também um tango canção. Que é o que o Carlos Gardel cantava, né? Então tudo é canção. E o nosso é o samba-canção, porque é uma canção com um substrato de samba por baixo. Eu sei que você demorou 3 anos nessa pesquisa, né? Ao fim do livro, a gente vê nos seus agradecimentos, você já traz alguns aspectos da metodologia que você usou. Mas eu fico curiosa, porque a gente lendo o livro, a gente vê que ele é bem denso, que ele tem bastante informação concentrada. Eu sei que você leu biografias de diplomatas, de pessoas que viveram naquela época, mas eu queria saber um pouco mais sobre essa metodologia e eu fico muito curiosa quanto às entrevistas que você teve a oportunidade de fazer assim cara a cara. Você fez isso de forma mais... fez informalmente ou fez assim, com hora marcada, gravador, fez registro disso? Não, gravador não, né? Eu procuro a pessoa... Já estou fazendo um livro assim assado sobre o assunto X. Eu sei que você participou daquela época, que você conviveu, que você foi às boates, que você era amigo de cantores e compositores e queria bater um papo com você. Claro. Aí vou e aqui como nós estamos aqui, mas só que sem microfone, sem gravador, sem nada. Apenas muita papel, uma anotação
eu já me preparo bastante em relação àquela pessoa, procuro saber já o máximo que eu puder sobre ela, para poder fazer perguntas, para ir mais adiante e além do que já foram antes de mim, entendeu? Então, quer dizer, quem são essas pessoas? São frequentadores de boate, né? Homens de hoje 85, 80 e tantos anos, né? Porque se você considerar que a principal boate foi a boate Vogue, pegou fogo, do Barão Stuttgart, pegou fogo em 1955, foi exatamente 60 anos, então a pessoa para hoje deveria ter entre 20 e 25 anos. Então seriam pessoas hoje de 85 anos, né? Por sorte, as pessoas estão vivendo muito mais tempo hoje e com boa memória, né? Então eu peguei muita gente que teve aquela vivência da boate, né? Daquelas boates do Leme, de Copacabana, e eram pessoas que se davam com, quer dizer, ou faziam parte da sociedade, ou se davam com os granfinos, ou se davam com os donos de jornais. Artistas, jornalistas, empresários. É uma gama, né? Uma fauna humana espetacular. E o Vogue realmente é o que mais perdura no seu livro, né? Ele dura muitos anos e vamos dizer, a principal boate do livro, porque você faz uma relação imensa de boates, né? Mas você vê que tudo se passa no Vogue, porque o Vogue era a principal, né? Era mais cara, era mais chique, a mais bem frequentada, a mais frequentada por poderosos, né? Você vê que a secretária particular do presidente Getúlio Vargas, né? A Lourdes Lessa, toda noite, à 1h, ela ia para o Vogue, porque ela era namorada de um jornalista que ia todas as noites ao Vogue. Então, se você quisesse informação de primeira mão sobre o que se passou no centro do poder naquele dia, você vai no Vogue você fica sabendo, né? Bem, o livro todo tem essa aura de trazer segredos, de trazer bastante da intimidade mesmo, né? Quem ficava com quem era casado com quem traía quem, quais eram as bebidas que os famosos, os artistas, os ricos tomavam e até quais as drogas que eles usavam, né? Eu lembro assim que eu achei engraçado a hora que você conta do Samuel Weiner, né? O remedinho que ele tomava para ter tanta energia para fazer tudo o que ele fez. E eu queria saber como foi chegar tão profundo na intimidade, porque você chegou realmente bem profundamente na intimidade desses personagens. No caso do Samuel, ele era uma pessoa bastante pública, na verdade, não havia uma crítica, uma censura, essa coisa de você tomar esse ou aquele remédio. Então, era sabido. Além disso, eu conversei muito, converso há 30 anos com minha amiga Danusa Leão, né? Ou seja, eu sei de coisas que talvez ela nem se lembre, que já me contou algum dia, né? E, por exemplo, eu tive um informante, que infelizmente faleceu agora há uns 6 meses, que era um homem que vivia de apresentar pessoas umas às outras, né? Ou seja, ele era um homem meio de sociedade, ele era meio jornalista, ele gostava de apresentar uma pessoa a outra e se dali resultasse um negócio interessante, ele ligaria um presente, digamos assim, entendeu? Sim. Ou uma comissão, ou uma viagem à Europa, uma coisa dessa. Então, esse tipo de gente esse tipo de informante é maravilhoso, né? Porque ele está contando histórias que aconteceram há 50, 60 anos, muita gente já morreu, quer dizer, ele pode contar tranquilamente, né, sem problema de ficar queimado no mercado, né? Então, é importante você ter os informantes, as pessoas. Agora, isso, infelizmente, não embora seja a coisa mais importante, né, para você ter o clima da coisa, o espírito, né, você tem que fazer o trabalho de sapa, realmente, né, que é ir nos arquivos e, no caso atual, quer dizer, nos arquivos dos jornais, as coleções de jornais. E ver os colunistas sociais, no caso, né, Ibrahim Suede. Sociais e do noticiário de modo geral, até o noticiário policial é importante, né? Você tem quase que ler uma coleção de jornal inteira, né? Hoje você tem tudo isso pela internet, porque hemeroteca da Biblioteca Nacional, estão todas as coleções digitalizadas, você tem acesso a isso. E a outra coisa são livros, né, avulsos que você vai lendo. Por exemplo, no meu caso, assim que eu vi que eu ia tratar desse assunto, sabia que esse universo estaria delimitado mais ou menos entre 1946 e 1965, eu comecei a ler tudo que se referisse, memórias, né, história, biografia, autobiografia, etc., que se referisse a essa época. E, evidentemente, que tendo como objetivo as pessoas que eu sabia que faziam parte daquele universo, como
diplomatas, né, políticos, banqueiros, industriais. E, por sorte, de alguns anos para cá, essas pessoas estão escrevendo muito, estão contando que todo mundo está achando que a sua vida merece ser contada, né? E eu acho que merece mesmo, entendeu? Eu acho que quanto mais memória, melhor, né? Se tiver errado, se for invencionice, o futuro vai dizer tranquilamente que era verdade ou não. Então, hoje é possível você ler uma memória do embaixador assim assado e, confrontando com outras memórias de outras pessoas daquele período, você saber se o cara estava exagerando ou não, estava mentindo ou não, né? E, para finalizar, o livro tem o título de uma música da Dolores Duran, que foi assim uma grande estrela do samba-canção. Morreu muito jovem, aos 29 anos, teve essa vida dramática, né, que era muito típica de vários dos cantores dessa época, e eu queria falar sobre isso. Foi um período de muita dramaticidade. Muita gente teve histórias dramáticas, né? A Dalva de Oliveira e o Erivelto Martins tiveram um relacionamento extremamente conflituoso. Então, a gente tem histórias assim que trazem a dramaticidade das histórias das canções. Essa dramaticidade, muita gente falava que os cantores da época buscavam essa dramaticidade na vida para chamar a atenção. Você concorda com essa tese? Não? Também acho que não. Você vê que em todas as fotos da Dolores Duran no livro, ela está sorrindo. Não tem uma foto que ela não esteja sorrindo. Você tem a Maísa, né, que também teve uma vida marcada, tentativa de suicídio, etc. Está sorrindo também em praticamente todas as fotos. O Antônio Maria, compositor, né, de Ninguém Me Ama, e outros, está, sabe, se esbaldando de rir numa foto dele com o Milor Fernandes. Não havia nada, sabe, obrigatoriamente que ligasse a vida dessas pessoas com a música que eles cantavam. Essa música que eles cantavam era uma música da época. Eles faziam uma música da época que era uma música sentimental, música romântica, que falava de amor, tanto podia falar de triunfos do amor e conquista, como falar também de perda do amor, solidão, abandono, etc. Que é um tema eterno, né? É um tema eterno e todos nós estamos sujeitos. Então, o que acontecia é que, pelo fato de que essa música romântica acompanhava a carreira de alguns cantores e compositores que tiveram certos problemas graves na vida deles, né, como a briga da Dalva com o Erivelto, a Nora Ney com o marido, né, o próprio suicídio do Evaldo Rui, namorado da Elisete. Então, fez essa identificação, na verdade, artificial entre a música e a vida deles. Se você estivesse fazendo um livro, se eu tivesse feito um livro, a história do samba de break, entendeu? Ia encontrar da mesma maneira histórias terríveis, passionais entre eles ali, e a música não teria nada a ver. É como se você achasse, por exemplo, que a vida dos Beatles, dos Rolling Stones, é uma coisa fabulosa o tempo inteiro, só tem, sabe, não teve um drama na vida de cada um, só porque eles fazem aquele tipo de música, né? Ou seja, foi apenas uma feliz, talvez até uma feliz coincidência, que a vida dramática de alguns cantores importantes desse gênero musical tivesse como trilha sonora essa música, né? Legal. Muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, querido. Você leu o livro direitinho.
Agora, na série especial Alexandra pelo Mundo, eu mostro a capital da Hungria, Budapeste, considerada uma das cidades mais lindas da Europa. Budapeste, capital da Hungria, é uma cidade que pode ser tão linda de dia quanto à noite, quando se acendem luzes magníficas para iluminar seus principais prédios. Grande parte dos pontos turísticos da capital está às margens do rio Danúbio. É o caso do Parlamento, a grande estrela das atrações da cidade. A beleza do grandioso projeto ganha mais graça quando observada de sua margem oposta, com o suave reflexo nas águas do rio. O Parlamento ficou pronto em 1902 e passou a ser uma das construções neogóticas mais lindas da Europa. Do outro lado do rio, temos o famosíssimo Castelo de Buda, que já foi morada de reis e hoje abriga a Galeria Nacional Húngara. Seu acervo é formado por mais de 40 mil obras de variadas épocas. Pode, sem dúvida, ser considerada uma das melhores galerias do mundo. Alguns destaques são A Mulher ao Banho, de 1901, e Piquenique em Maio, de 1873. Um artista que me chamou a atenção foi Miklos Liget, um escultor húngaro muito famoso em seu tempo. Ele morreu em 1944. Miklos tinha uma inclinação por figuras mitológicas e seus trabalhos com o tema do amor costumam apresentar ninfas sensuais e figuras que se contorcem. O modo mais gostoso de chegar ao Castelo de Buda é pelo funicular. O trajeto é curto, as cabines são minúsculas, mas as vistas para o rio encantam. Lá de cima podemos avistar a Ponte das Correntes. Concluída em 1849, ela foi a primeira travessia permanente entre os bairros de Buda e Peste. Nas pontas erguem-se duas torres enormes, que servem de apoio para as correntes que dão nome à construção. Com uma iluminação magnífica à noite, é um dos cartões postais mais fotografados da cidade. De cima do Castelo de Buda, podemos avistar também a Basílica de São Estevão. A cúpula tem 96 metros de altura e é forrada na parte de dentro por lindos mosaicos. Foi erguida entre 1851 e 1905. Ainda no bairro de Buda, bem próximo ao castelo, está a Igreja de São Matias. A primeira construção no local data de antes de 1200. Durante a maior parte da Idade Média, os húngaros não podiam entrar no local, que era de uso exclusivo dos alemães. O altar, em estilo gótico, exibe uma réplica da coroa húngara colocada sobre a cabeça da Virgem Maria. O magnífico telhado multicolorido foi instalado entre 1950 e 1970. A estrutura original, mais simples, havia sido bombardeada pelos soviéticos. Na praça em frente à igreja de São Matias, encontramos um músico tocando um instrumento chamado hurdy-gurdy, que em português é conhecido como viela de roda. O hurdy-gurdy é um instrumento tipicamente medieval e foi muito tocado nos reinos dessa época. Bem próximo à igreja de São Matias está o Bastião dos Pescadores, uma estrutura que foi erguida no ano de 1895 em estilo neorromânico. Quem sobe em suas torres encontra vistas deslumbrantes de Budapeste. Continuando a caminhada pelo bairro de Buda, deparamos com a igreja de Santa Maria Madalena, que foi construída no século XIII e hoje se encontra em ruínas. Depois dos bombardeios da Segunda Grande Guerra, restaram apenas a torre e o portão, mas o local encanta pela tranquilidade que oferece.
Ao fim de um dia de passeio intenso, uma boa ideia é relaxar na confeitaria Gerbeaud, a mais famosa e elegante de Budapeste. Em atividade desde 1858, a Gerbeaud Cukrászda, como é conhecida em húngaro, se destaca pelo interior luxuoso e também pelos doces de altíssima qualidade. A confeitaria se localiza na Praça Vörösmarty. Um outro lugar bem agradável para se conhecer em Budapeste é a Ilha Margarida, um verdadeiro oásis no meio da cidade. Pode-se chegar a ela através da Ponte Margarida ou por um passeio de barco. Com o barco é mais legal, pois você vai admirando toda a beleza da cidade durante a navegação. Na ilha não entram carros, então para conhecê-la é preciso caminhar ou alugar meios de transporte alternativos, como bicicleta e segways, que podem ser bem divertidos. No sul da ilha temos o Monumento ao Centenário, localizado no meio de um canteiro super florido. Foi erguido em 1973 para comemorar o centenário da unificação das cidades de Buda, Óbuda e Peste. No meio da ilha estão as ruínas de uma igreja franciscana e a Torre de Água, que foi construída em 1911 e é protegida pela Unesco. Tem 57 metros de altura e de sua galeria há vistas panorâmicas. Por oferecer serenidade em meio à agitação da cidade, a Ilha Margarida é também muito procurada pelos esportistas. Do lado de Peste temos o bairro de Városliget. Que foi quase todo projetado para a Exposição do Milênio em 1896. O evento propiciou a inauguração da linha de metrô, a primeira da Europa continental. O charme dos pequenos trens amarelos nos faz entender por que antigamente era considerado chique andar de metrô. Em Városliget temos o Castelo Vajdahunyad e também a Praça dos Heróis, outro dos projetos que ficou pronto para a Exposição do Milênio em 1896. No passado, as manifestações comunistas eram realizadas neste amplo espaço. A praça hoje atrai muitos visitantes que querem apreciar o Monumento ao Milênio, localizado em seu centro. Ele foi erguido para celebrar os 1000 anos da conquista da Bacia dos Cárpatos pelos Magiares. No alto da coluna de 36 metros, estende-se a estátua do arcanjo Gabriel, que, segundo a lenda, teria oferecido a coroa a São Estevão. Na base da coluna estão chefes das 7 tribos magiares, fundadores da Hungria. Considerada uma das cidades mais belas da Europa, Budapeste está voltada completamente para o seu rio, o Danúbio, que no total possui quase 3.000 quilômetros de extensão e é o segundo mais longo do continente. Em 1987, o rio Danúbio foi incluído como Patrimônio Mundial da Unesco sob o título de Budapeste, com as margens do Danúbio, o bairro do Castelo de Buda e a Avenida Andrassy. Nós, brasileiros, deveríamos levar a sério este exemplo de valorização do rio no ambiente urbano. Uma cidade é muito mais feliz e muito mais bonita quando se volta para suas águas. Lá tá muito bonito. Budapeste é de fato uma cidade deslumbrante. Se você assistiu a nossa matéria e ficou com vontade de conhecer Budapeste e outras cidades dessa região da Europa, eu indico a Voage, uma agência de viagens aqui da nossa cidade que está com um pacote muito legal para o leste europeu. Com esse pacote, você vai conhecer Praga, a capital da República Tcheca,
Budapeste, a capital da Hungria, Varsóvia, a capital da Polônia e Cracóvia, a segunda maior cidade polonesa. Em 8 dias você conhece todas estas cidades. E o preço para fazer essa viagem linda é incrível. São somente 10 parcelas de aproximadamente R$ 600 por pessoa. O pacote inclui passagem aérea, hotéis, transporte de uma cidade a outra e os passeios dentro de cada cidade. É só ligar na Voage 4521-8800. Thank you.